Aboruaboieu. Tem uma diferença grande, inclusive, entre numerologia dos Odus, tá? Que é praticada dentro da diáspora, né? No jogo de Eren de Logum, que é o jogo de Búzios, e os Odus de fato, né? Que são os Odus Ifás. A primeira diferença é que no jogo de Búzios, né, quando o sacerdote, sacerdotisa, ele dá uma queda nos 16 búzios, né, e cai, por exemplo, um búzio aberto, né? Então aí você está tendo o Odu Okaran. Porém, cada queda de búzios é uma perna de Odu, não é Odu Mede. Mede é quando ele vem repetido, que também acontece muito no jogo de búzios, tá? Porém, cada queda é um Odu-kan, é uma perna de Odu, né? Já no jogo de Opelé, ou Ikin, tá? O Ikin é um pouco diferente, porque aí, dependendo se fica um ou dois Ikins na mão, é um ou dois traços, né? Mas vamos falar do Opelé. Então, cada queda de Opelé, você já tem um Odu completo, com a perna direita e com a perna esquerda. Um exemplo é que nem está aqui atrás. O Odu aqui riscado na tábua, né? Odu Ofun Irete. É um Odu. Por quê? Porque tem duas pernas. Então, no jogo de Búzios, né, a ordem do 1 ao 16, você tem aí Okaran, não é Mede, é só Okaran. Você tem Egioko, você tem Etaugundá, você tem Irosso, você tem Oxê, Obará, Odi, né, Ogwe, que não é Edi Onile, como muitos falam, porque Edi também significa dois, é a mesma coisa que falar Mede, então é Ogwe. 8 búzios abertos é só Ogwe, tá? Ele passa a ser Mede se ele vier repetido. Então você tem aí Ogwe, né? Você tem Ossá, você tem Ofun, você tem Oworen, você tem o Egila Sheborá, que é o mesmo, que é o Iwori no Ifá. Você tem o Egiologbon, 13 búzios, né? Você tem 14 Iká, 15 búzios abertos. Você tem aí um nome muito polêmico, chamado Ogwe-Ogunda. Então, 15 búzios abertos é um Odu chamado Ogwe-Ogunda. Isso não existe, tá? Aí é assim, eu não gosto muito de avaliar, né, a diáspora, porque eu não faço mais parte dela. Mas Ogwe-Ogunda é um Odu completo. É o Ogwe na perna direita e o Eta-Ogunda na perna esquerda. Então 15 búzios abertos não tem como ter esse nome. Mas na diáspora é conhecido por Ogwe-Ogunda. E 16 o Aláfia, né? Bom, e se o jogo fechar, como eu falei, é o Pirá com 17 fechados. Aí é uma outra situação. Então você tem essa ordem. Essa ordem do jogo de búzios era uma ordem de numerologia, tá? Um búzios aberto, 2, 3, tá? Até 16. As oferendas feitas para esses Odus, elas seguem a numerologia deles, né? Então, por exemplo, há uma oferenda muito famosa aqui no Brasil. No dia 6 do 6 de junho, né? Muitos Ileaxés, Egué, fazem rituais para o Odu Obará, né? Que tem o número 6 como a numerologia correspondente. Então, geralmente é feito, tá? Com o pessoal, eles pegam uma bacia muito grande, uma abóbora, abre a abóbora, aí colocam 6 frutas, 6 moedas, 6 notas de dinheiro, tem até quem põe ouro,
6 pedacinhos de ouro, né? E quem usa Etum, Angola, também nessa oferenda. E aí tem pessoas que acrescentam mais, acrescentam conchas adê, enfim. Né? Basicamente, essa oferenda, né? Uns acrescentam mais e outros menos, né? E tudo em 6. Então segue uma numerologia do Erim de Logum. Como a oferenda para Ogwe, que é chamado de Edi Ogwe, ou Edionile, ele é usado o número 8, que na verdade o 8 tem a numerologia do Ogwe, 8 búzios abertos. Então essa numerologia ela segue as quedas dos búzios, né? Como 9 para Ossá, né? Que é colocado muito aí esse Odu na questão das Eleiés, das Oxorongás e tal. Enfim, o 12, que é conhecido como Egila Sheborá para Xangô, né? Como você também tem o Ocaran, que eles usam muito para a questão de Egum. Mas aí, como eu estou dizendo, é uma visão, é um aprendizado dentro da numerologia. Já no Ifá, isso muda completamente. Aí sim, de fato, você tem a ordem dos 16 aguás, os 16 Odus aguás, os 16 anciões. E essa ordem sim é Mede, né? Então você tem Ediogwe como o primeiro Odu, que o Ocaran é o primeiro do Búzios. Ediogwe é o primeiro do Ifá. O segundo, Oieku Mede. Aí é tudo Mede, né? O terceiro, Iori Mede. O quarto, Odi Mede. O quinto, Irosum Mede. O sexto, Oworin Mede. O sétimo, Obará Mede. O oitavo, Ocaran Mede. O nono, Eta Ogundá Mede. O 10º, Ossá Mede. Ossá Mede, realmente, você está falando aí das Oxorongás, das Eleiés, né? Das anciãs, enfim. Você tem o 11º, que é o Ikamede. O 12º, o Turopomede. Você tem o 13º, né, o Turamede. O 14º, Iretemede. O 15º, Oxemede. E finaliza com o 16º, que é Ofum-Medi. Que no jogo de Búzios finaliza com o Odu chamado Aláfia. E esse Odu chamado Aláfia, ele é o Otura do Ifá, que eu citei aqui, que vem bem antes do Ofum, né? Então, os 16 aguás do Ifá muda completamente para a ordem dos 16 do jogo de Búzios, né? E lembrando também que dependendo do ritual, nós acrescentamos o Oxê-Otura, o do Oxê-Otura, como 17º Odu. Na realidade, o do Oxê-Otura, ele não está na ordem do 17º. A ordem do 17º seria Ogwe Oieku, porque aí você tem os 16 vezes eles mesmos. 16 vezes 16, 256. Né? Oxê-Otura, você está indo lá para o final, porque Oxê é o 15º. Então você está lá no final. É 200 e pouco lá para o final. Então não é o 17º. Mas ele é considerado o 17º porque ele é muito usado na questão de iniciações de determinados rituais, magias, né? Depois que nós tefamos o Ofum, nós também tefamos o Oxê-Otura para finalizar, e muitas vezes até outros Odus, dependendo se for um ebó, dependendo que ebó que é, né? Então, no Ifá, sim, de fato, são sacados Odus, né? E como eu falei, consulta corriqueira na diáspora são os búzios. No Ifá é o Okpelé. Porque o Iquim você usa
mas para tirar odus de iniciação, para grandes cerimônias, né? Os aos que tirou o odu do ano, entre outras situações. Então, o Opelé, ele é o corriqueiro no Ifá, né? Que dentro do Opelé você trabalha diretamente com os 256 odus. Existem sacerdotes que têm mestria no jogo de búzios de conseguir trabalhar com os 256, tá? Eu já vi muito isso. Tem pessoas que dizem que nos búzios você só trabalha com os 16 na numerologia. Não. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, né? Jogo de búzios. Tem sacerdotes que eles abrem o jogo com 2 quedas. Ou com 4. Ori, Essé, Ossi e Otum. Eles fazem os 4 pontos cardeais. Que no Ifá, os 4 pontos cardeais são representados pelos 4 primeiros odus, né? Ogwe, Oyeko, Iori e Odi. Tudo Mede. Lembrando que no Ifá já vem Mede. Então, se você saca um Odu Ipolé é o Odu que abre o jogo. Seja no Ifá, seja no Búzios, chama-se Odu Ipolé. Vamos dar um exemplo que veio 8 búzios abertos. Então é Ogwe. O jogo abriu com Ogwe, na numerologia do Ogwe, que é chamado de Oducan por ser uma perna. E aí o sacerdote, para ver o caminho do Essé, né? Ele viu ali o Odu Ipolé no Ori da pessoa e vai ver nos caminhos, no Essé, jogo de búzios. 8 búzios abertos de novo. Aí sim você tem Edi Ogwe ou Ogwe Mede no jogo de búzios, porque ele veio repetido. Então aí você pode dizer, olha, Edi Ogwe abriu o jogo, né? E dentro desse sistema você consegue chegar nos 256 odus, tá? Eu já prefiro usar o Opelé, porque cada queda do Opelé já cai um odu completo. Então, ali você tirando um odu de fato, esse odu ele é tefado no Opó de Erossum, no Opon Ifá, né? O sacerdote usa o Iruquê, como eu falei, o pó de Erossum, que o pó de Erossum é um pó captador, magnetizador de energia do Ofó, né? Do Babalaô, onde ele tefa o odu ali e ele recita Oriki, Iurês, Aduras, Ofós, enfim, dependendo da situação. Existem diversas rezas, né? Tá. E esse pó, ele é jogado em cima do ebó. Muitas vezes também é tefado, se for, por exemplo, uma cabaça, ele é tefado no fundo da cabaça e o ebó vai em cima. Então tem a diferença da oferenda que é feita no dia 6 do 6, por exemplo, ao Obará, na numerologia do 6. Ali você não vai tefar o Odu Obará, de fato, né? O sacerdote ele não vai tefar Obará Medi para depois jogar o pó de Erossum em cima da oferenda. Isso não é feito só na numerologia. Então já é um ritual de candomblé, que já não está entrando Odu, está entrando numerologia de Odu. Então é uma coisa que dá muita confusão na cabeça das pessoas, né? Muitas dúvidas, tá? E no Ifá, geralmente, nós não vamos usar 6 frutas, 6 moedas, não. Geralmente você usa 3 elementos de cada, seja o elemento que for, né? Ou pode usar 7 ou 21. Então você não vai usar a numerologia do jogo de búzios para trabalhar no Ifá. Então, eu vim falar um pouco dessa diferença, né, da numerologia dos búzios para os odus de fato no Ifá. Agora tem um porém. Esses rituais de numerologia dos búzios, eles funcionam. Eles funcionam, eu mesmo já fiz muito isso, né? Sempre funcionou. Já fiz no passado oferenda no dia 6 do 6 para Obará. Funcionou.
né? 9 para Ossá, 8 para Obê, mas aí entra certas questões, certas limitações. Por exemplo, como é que você vai rezar um Oriki do Obará Medi numa numerologia de 6? Porque ali não é Obará Medi. Eu acho que vocês estão entendendo. Porque as rezas que tem do Odu, por exemplo, Obará ou Ediobê, você está falando do Medi. Então, esses Odus Medi, na ordem do Ifá, cada Odu, eles trazem rezas específicas, folhas, magias, elementos, proibições, são os Euós. Existem diversas situações que você não pode encaixar isso simplesmente porque caiu 8 búzios abertos numa numerologia. Você não vai falar um ofó do Ediobê, sendo que você está lidando com uma numerologia de 8. Não é Ediobê isso. Então eu vim falar um pouco sobre essa questão da diferença da numerologia para os Odus de fato, né? E eu vou estender um pouquinho aqui sobre a questão dos Odus Ifá, né? Que na realidade as pessoas acham um pouco complicado. Como é que o sacerdote consegue riscar de cabeça, na memória, né? Os 256 Odus. Então isso é muito simples. Na realidade, o sacerdote ele tem que decorar o risco de 8 Odus. Exatamente, somente de 8 Odus. Se ele decorar o risco, né, de 8 Odus Medi, os 8 primeiros, ele sabe riscar os 256. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui fácil. O primeiro Odu Ifá, Ediobê. Você tem as duas pernas com um risco só, né? 4 riscos de um só na perna direita e um na esquerda. O inverso dele é o Oieco, que são 2 riscos. 2, 2, 2, 2 do lado direito e a mesma coisa do lado esquerdo. Então, é o inverso. Você tem o terceiro Odu e o Ori, né? Os traços dele são 2, 1, 1, 2. Perna direita e perna esquerda é tudo repetido, é Medi. Medi é repetido. No quarto Odu, que fecha os 4 pontos cardeais, né, que são os primeiros 4 Odus, você tem o Odi, que é a riscagem 1, 2, 2, 1. Então você vê que é inverso. É só você fazer invertido. Tá? Se você for para o Irosum Medi, você tem a riscagem 1, 1, 2, 2 nas duas pernas. O Oren é o contrário, 2, 2, 1, 1. E assim vai até chegar no Ofum Medi. O Ofum Medi, a riscagem 2, 1, 2, 1. O Oxê, 1, 2, 1, 2. Então, o Ifá é um sistema. Ele é uma matemática, né? É uma ciência oculta, claro, mas a ordem dos Odus é uma matemática para você riscar. Então você aprendeu a riscar os 8 primeiros, você risca os 256. Né? Então, você saindo dos 16 Medi. Então, deu o Ofum Medi. Você vai aí para o 17º Odu, né? Que é o Ogwê Oieco. Então, você vai ter Fá. 4 riscos de 1 na perna direita e 4 riscos de 2 na perna esquerda. Você só vai juntar as pernas. É uma matemática muito objetiva. E aí você vai. Ogwê e o Ori. Ogwê Odi. Né? Então, perna direita, Ogwê, e a perna esquerda, Odi. Ogwê Irosum, Ogwê Oworen, Ogwê Obará. E você vai. Até chegar nos 256, multiplicando cada um dos anciões dos 16 aguás entre eles mesmos. Tá? Só tudo nessa
essa palhinha aqui porque algumas pessoas ficam impressionadas, achando que é muito difícil riscar os 256 odus, e não é. O difícil é memorizar os versos, as folhas, os tabus, os euós, as rezas que os odus têm, algumas peculiaridades que cada odu tem, porque os 256 odus, cada um deles é um universo próprio, é um signo próprio, tá? Outra coisa também que eu venho falar aqui, eu não gosto de avaliar o trabalho de outro sacerdote, não gosto, porque a espiritualidade não é uma receita de bolo. Mas assim, tem sacerdotes que eles jogam Opelé e Fá como se joga búzios. Eles juntam as pernas. Então o Opelé não é isso. Nem o Iquim. Né? Eu desconheço, tá? Pode ser que eu até aprenda alguma coisa relacionada, mas eu desconheço você juntar a perna direita e a perna esquerda para você falar sobre o Odu. Não teria lógica, porque o Odu ele é formado de duas pernas. Então, um exemplo que cai um Odu, vai, como eu falei, Ogbe Oyeku, né? Que já entra no 17º Odu. Não tem como você juntar as informações do Edi Ogbe, porque não é Medi, é uma perna, com Oyeku Medi, que também é uma perna. E é justamente a perna do Ogbe e a perna do Oyeku que forma o Odu Ogbe Oyeku. Né? Então, assim, não tem lógica isso. É mais fácil a pessoa, então, praticar o jogo de búzios. Fica mais simples, então, porque no jogo de búzios já é mais livre as técnicas, né? Tem técnica de armar barracão, tem técnicas no jogo de búzios que o sacerdote ele dá uma queda e os búzios, conforme eles se espalham, ele consegue tirar 4 odus ao mesmo tempo. Tem sacerdotes que tiram uma perna só de odu e já começam a falar para você o jogo. Tem sacerdotes que tiram eles tiram 8 odus, outros 4, outros 2. É muito mais livre. Agora, no Opelé e Fá, não. Você deu uma queda, ali caiu um odu. Esse odu, ele tem reza, ele tem tabu, ele tem diversos versos, né? O que eu vejo que tem alguma diferença, sim. Eu amarro o Ibo, né? Que são os elementos ao qual você identifica se o odu está Ire positivo ou Ibi negativo. E também Ibi ou positivo no quê? Né? Aí você tem vários elementos para identificar se é ancestralidade, se é relação sentimental, se é dinheiro. Né? Você tem os elementos ali, né? Para saber em que campo está positivo ou negativo. Né? E tem sacerdotes que já não usam isso no Opelé. Eles vão pela ordem das pernas, né? Que é a ordem do Odu maior. Também funciona, isso sim, né? Mas fora isso, o Opelé já é um jogo bem mais limitado. Já não é uma técnica livre assim como já é a do Búzios, né? Então, na próxima nós podemos falar um pouco mais sobre essa questão dos odus, né? Que também é um assunto que dá para estender bastante aí. Axé.